Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para pedir a vocês, como se fosse uma advertência do próprio Senhor Jesus, para que vocês possam ter a iniciativa de atender ao chamado. E o chamado é que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, isso é uma advertência do Senhor Jesus para nós hoje, em nossa época em que vivemos. Porque estamos envolvidos com um evangelho misturado, deturpado e pervertido, que está por aí nas denominações. Então, é necessário, sim, que possamos voltar ao evangelho genuíno. Que vocês possam ouvir isso e entender que é o Senhor Jesus que quer que você faça isso hoje. Ele quer que você volte ao evangelho genuíno. Atenda a essa advertência do próprio Senhor Jesus, para que você possa estar saindo de onde o evangelho está misturado, deturpado e pervertido. Porque se você continuar nesses lugares, você só vai estar indo de mal a pior. Você só vai estar concordando. Você só vai estar consentindo, tolerando, aprovando, sendo conivente e cúmplice do evangelho misturado, deturpado e pervertido que está aí. E o Senhor Jesus, que é aquele em quem você crê, que é aquele a quem você tem que obedecer, ele quer que você obedeça agora. Por isso, você tem que voltar ao evangelho genuíno. Faça isso que você estará sendo obediente ao Senhor Jesus, obedecendo à vontade dele. Porque é a vontade dele que você volte. E voltando, você estará sendo aprovado pelo Senhor. Você estará tomando uma atitude que é aprovada pelo Senhor Jesus. Então, meus irmãos, é hora de se conscientizar disso. É hora de você sair, fugir do evangelho deturpado, misturado, pervertido que está aí. E voltar para o evangelho genuíno. Porque só dessa forma você poderá prosseguir com a sua vida em Cristo, sendo aprovado no final. Para você receber a sua herança, o seu galardão. É necessário que você volte. Então que você possa voltar e, além de voltar, estimular aos seus outros irmãos também para que façam o mesmo. Isso é a vontade do Pai, que você tem que exercer. Você tem que praticar. Você tem que obedecer. Isso é sério demais, não é brincadeira. E eu já fiz isso. Por isso que eu estou aqui estimulando, encorajando vocês a fazerem o mesmo também. Porque só dessa forma iremos ser novamente uma igreja do Senhor Jesus. Uma igreja que pratica o evangelho que ele aprova. E o evangelho que ele aprova é o evangelho genuíno, puro e simples, para o qual devemos voltar. Com toda a avidez. Com toda a intensidade. Sim, meus irmãos, isso é necessário nos dias de hoje. Para que possamos ir caminhando nessa carreira que nos foi proposta de forma séria. Da forma aprovada pelo Senhor Jesus. É isso que ele quer. Essa é a vontade dele. Então, que nós possamos, como igreja,
fazer isso o mais rápido possível, antes que seja tarde demais. Mas hoje, meus irmãos, além dessa palavra inicial sobre o Evangelho genuíno, eu vou falar para os irmãos sobre advertência. Sim, meus irmãos, essa palavra advertência significa qualquer aviso, especialmente contra algo que se fez ou se está fazendo de errado. Vou repetir. A palavra advertência significa qualquer aviso, especialmente contra algo que se fez ou se está fazendo de errado. E nas Escrituras existem 2 textos sobre isso, sobre esse tema, advertência. O primeiro deles está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, do versículo 13 ao 36. Eu vou ler para os irmãos esse texto que fala sobre advertência. Nesse texto, o Senhor Jesus ele vai advertir os escribas e fariseus que estavam fazendo coisas erradas naquela época. E a advertência que o Senhor Jesus dá, que são várias, era o Senhor Jesus falando explicitamente os erros que estavam sendo cometidos pelos escribas e fariseus. E esse texto está para nós hoje também, serve para nós hoje também. Porque aquilo que Jesus falou para ele, possivelmente é algo que também está acontecendo hoje. Pode ser algo que está acontecendo hoje de errado na igreja, que se deixou envolver por várias coisas erradas. Então eu vou ler esse texto aqui e espero que os irmãos entendam um pouco sobre essas advertências que foram feitas pelo Senhor Jesus contra os escribas e fariseus daquela época. O texto está escrito assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e, para o justificar, fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e,
Uma vez feito, o tornais filho do inferno, duas vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos! Pois qual é maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos! Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que, por fora, se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas, por dentro, estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pecados. Enchei, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Sim, meus irmãos, o que eu acabei de ler foram advertências contra os escribas e fariseus, que naquela época faziam muitas coisas erradas. E por isso, a advertência do Senhor Jesus foi justa, porque expôs os erros que eles praticavam naquela época em Israel, em Jerusalém. Erros que o Senhor Jesus nunca concordou, nunca participou, nunca consentiu, nem tolerou, nem aplaudiu. Não, meus irmãos, ele condenou todos. Coisas erradas ele não aceita, nem dos escribas e fariseus,
e nem de nossa parte como igreja hoje. E por isso, ele também advertiu a sua igreja, ainda lá no primeiro século. E o texto que fala sobre isso está em Apocalipse, capítulo 2, onde ele adverte as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, que ele mesmo viu que aquelas 7 igrejas, em 7 cidades diferentes, estavam praticando coisas erradas. Coisas que ele não concordava que estivessem existindo na igreja. E por isso, ele mesmo enviou cartas para aquelas igrejas, através do seu servo João, para que aquelas cartas fossem enviadas para aquelas 7 igrejas, para advertir aquelas 7 igrejas que estavam cometendo coisas erradas. Coisas que o Senhor Jesus nunca concordou que existisse na sua igreja, mas estavam acontecendo. E era preciso reparar esse erro, essa falha. Era preciso que a igreja recebesse uma advertência para poder se conscientizar, para poder deixar os erros e poder acertar, praticando coisas certas, as coisas que eram aprovadas pelo Senhor Jesus, para que elas praticassem e deixassem os erros. Foi esse o objetivo do Senhor Jesus ter escrito aquelas 7 cartas para aquelas 7 igrejas da Ásia. Então eu vou ler aqui o texto que fala sobre isso. Apocalipse, capítulo 2 e 3. Está escrito assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita.
Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te e, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá.
Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Por quê? Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus irmãos, todas essas advertências que o Senhor Jesus falou para as 7 igrejas da Ásia foram verdades. Estavam acontecendo. Foram para corrigir as falhas, os erros. Aqueles crentes, aqueles que se converteram naquela cidade, que por se converterem, se tornaram assim a igreja do Senhor Jesus naquela cidade, naquelas 7 cidades, tinham que se arrepender desses erros. Esse é o objetivo do Senhor Jesus ter escrito essas 7 epístolas para essas 7 igrejas, para adverti-las, para que elas se corrigissem, se purificassem esses erros. E hoje é a mesma coisa, porque essas igrejas estavam naquele primeiro século, logo no início da vida em Cristo. Mas os séculos foram passando e chegamos no século atual em que vivemos. E o Senhor Jesus, ele continua olhando para a sua igreja, hoje, nos dias atuais. Ele está vendo o que está acontecendo. Ele está por dentro do que está acontecendo. Ele sabe os erros, as falhas, as coisas erradas que estão sendo praticadas naquilo que hoje é a igreja, que se deixou envolver pelas denominações.
Ele está por dentro de tudo isso. E ele não está satisfeito com nada desses erros, dessas práticas erradas, em que a igreja foi envolvida, em que a igreja está tolerando, em que a igreja está consentindo, praticando, sendo cúmplice. Não, meus irmãos, o Senhor da igreja, que edificou a sua igreja sobre a pedra, não está satisfeito com essas coisas. Por isso, ele também hoje adverte a igreja, para que a igreja possa ouvir as suas advertências que ele está falando, através do Espírito Santo. Da mesma forma que aquelas igrejas deveriam ouvir o que o Espírito dizia às igrejas, hoje nós temos que ouvir também o Espírito, porque é pelo Espírito da verdade que o Senhor Jesus nos adverte hoje, para podermos corrigir os erros e as falhas que estão acontecendo hoje na igreja, nesse século atual. Então eu vou ler aqui uma mensagem que fala sobre advertência. Sim, meus irmãos, o Senhor Jesus nos adverte hoje também, em nossa época. E essa palavra, essa mensagem, é da parte dele, para você que é a igreja. E eu espero que você ouça o que o Espírito vai dizer a você através dessa mensagem. Ouça com os ouvidos. E ao ouvir, que essa mensagem possa despertar em você algo bom, possa fazer você cair em si, possa fazer você fugir dos erros, se purificar dos erros, enquanto é tempo, porque você tem que se purificar desses erros. O tempo é agora, a oportunidade é agora. Ele deu oportunidade para aquelas 7 igrejas se purificarem dos erros naquela época que estavam sendo cometidos, quando aquelas epístolas foram lidas perante eles. Hoje, o Senhor continua falando para a sua igreja, advertindo a sua igreja, hoje, nos tempos de hoje, advertindo a mim, advertindo a você e a todos aqueles que estão em Cristo, que são igreja. A igreja que o Senhor Jesus comprou com o seu próprio sangue, ele adverte. Então, meus irmãos, nós que somos a igreja que o Senhor Jesus comprou com o seu próprio sangue, temos que dar ouvido à advertência que ele faz. E essa mensagem é sobre isso. Eu vou ler aqui para os irmãos. Está escrito: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Meu irmão, mais uma vez o nosso Deus e Pai está nos dando uma advertência, ou seja, uma repreensão, uma chamada, um aviso contra algo que se fez de errado ou sobre o que estamos fazendo de errado. E essa advertência vinda da parte do Pai tem o objetivo de nos avisar para que possamos evitar algo de ruim que possa nos prejudicar neste mundo. Por isso, nunca devemos recusar o que o Senhor Deus fala, para que possamos perceber e se dar conta de que precisamos deixar e se purificar dos erros para acertarmos, fazendo tudo o que é bom, agradável e perfeito aos olhos de nosso Deus e Pai. Meu irmão, todas as advertências que o Senhor Deus nos tem feito nos últimos anos são bem sérias. Por isso, nenhuma delas podem ser ignoradas por nenhum de nós, de forma que, diante dessas advertências, não podemos ser rebeldes e dar as costas a quem nos adverte e ao que o Senhor nos fala. O nosso coração não pode se endurecer. Vou repetir.
E ao que o Senhor Deus nos fala, o nosso coração não pode se endurecer, como se fosse um coração de diamante, porque se isso chegar a acontecer, nunca iremos receber o ensino, a repreensão, a correção e a educação na justiça, que tem vindo por meio das advertências que o próprio Senhor Deus nos tem falado. Meu irmão, nos últimos anos, o Senhor Deus tem nos advertido contra as denominações, contra o cristianismo, contra o Deus Mamon, contra o evangelho pervertido, contra a primazia e o domínio dos pastores, contra o dízimo, contra quem está desfazendo o escândalo da cruz, contra a anulação da graça, contra os templos feitos por mãos humanas, contra a hipocrisia, contra o fato de andarmos segundo os homens, contra outras doutrinas estranhas, contra espíritos enganadores, contra os ensinos de demônios, contra o comércio, contra o misticismo, contra as divisões no corpo de Cristo, contra a deturpação das Escrituras, contra as heresias destruidoras e contra um outro Jesus, para que possamos fugir desses e de qualquer outro erro em que temos permanecido ou praticado, pelos quais nos desviamos da verdade e daquele que hoje dos céus nos adverte, para voltarmos para ele e para toda a verdade que ele aprova, segundo as Escrituras. Meu irmão, quem tem o cuidado de não recusar a advertência de Deus, Pai, é alguém que quer permanecer na verdade do Evangelho genuíno. É alguém que quer se empenhar por ser achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. É alguém que quer obedecer a Deus e não aos homens. É alguém que quer viver sendo leal e fiel a Deus. E é alguém que quer viver acima de tudo por modo digno do Senhor Jesus. Dessa forma, toda advertência que ele aceitar do Senhor Deus produzirá bons resultados aperfeiçoadores em sua vida. Meu irmão, a advertência do Senhor Deus em nossos dias é para a sua igreja. Por isso, espero que ela lhe dê ouvido e possa assim entender que a advertência de Deus é para que a igreja seja levada para o que é perfeito. Porque hoje os erros e defeitos em que a igreja se deixou envolver estão impedindo que isso esteja acontecendo de forma plena. Por isso que é imprescindível que a igreja possa aceitar toda a advertência de Deus, que irão contribuir para que ela possa entrar no seu reino eterno. Sim, meus irmãos, essa mensagem é uma advertência para a igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje, para que ela possa voltar ao evangelho genuíno, para que ela possa fugir de todos os erros que foram falados nessa mensagem, que estão sendo praticados aí nas denominações, onde a igreja se deixou envolver por essas coisas. E é hora da igreja se despertar, dar ouvidos a essa advertência. Essa advertência é para a igreja se acertar. É para a igreja poder acertar conhecendo as Escrituras, conhecendo a verdade, conhecendo o Evangelho genuíno. Meu irmão, a igreja do Senhor Jesus, ela hoje está muito fora
do que o Senhor Jesus espera de sua igreja. Está pior do que a igreja de Laodiceia, da qual o Senhor Jesus estava de fora. Sim, meus irmãos, isso é uma realidade que nós vemos aí. Das denominações, o Senhor Jesus está de fora. E a igreja que se deixou envolver por denominações sofre essa consequência do próprio Senhor Jesus estar de fora. Mas mesmo de fora, ele ainda está batendo para que se alguém ouvir a sua voz, possa abrir a porta, para que ele possa entrar novamente, para que o Senhor da igreja possa entrar na vida daquele que é a igreja. Porque a igreja do Senhor Jesus são as vidas daqueles que foram salvas. É nele, em cada um daqueles que foram salvos, daqueles que foram comprados pelo Senhor Jesus, é na vida de cada um deles que o Senhor Jesus habita. Este é o santuário, este é o templo, essa é a igreja do Senhor Jesus. É só você ler as Escrituras que você vai ver essa verdade lá. Então o Senhor Jesus tem que habitar nessa igreja. Mas a realidade hoje mostra que ele está de fora, como estava de fora da igreja de Laodiceia. Então, meus irmãos, que essas mensagens de advertência da parte do Senhor Jesus possam servir para nós hoje, para nós que somos igreja, cairmos em si e voltarmos, se arrependermos. Ele falou várias vezes essa palavra: arrependa-te, arrepende-te, para a igreja se arrepender das práticas erradas que estavam sendo cometidas, estava fazendo práticas erradas. Doutrina dos Nicolaitas, doutrina de Balaão, e várias coisas, profetisas, que ensinavam os irmãos a sacrificarem, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. E vários erros eram cometidos. Alguns se autodeclaravam apóstolos e não eram. Outros se declaravam judeus e não eram. Enfim, é só você ler lá as epístolas, né, para aquelas 7 igrejas, que você vai ver os erros. Que hoje aumentou. Porque naquela época não existiam denominações. Mas hoje, com as denominações, com a proliferação das denominações, com o aumento, com a quantidade de denominações crescendo cada vez mais, vai aumentando cada vez mais os erros que estão sendo praticados nessas denominações. E isso afeta o corpo de Cristo, de certa forma, que se deixou envolver por essas coisas erradas. E aí pratica coisas erradas, coisas que deturpam o evangelho, deturpam a fé, deturpam a consciência, tira as pessoas do que é certo. O diabo se infiltrou nessas denominações. Ele colocou lá seus ministros de justiça. Eles estão por aí. É só você ver. Os falsos profetas estão aí nessas denominações, disfarçados de ovelhas, mas são lobos roubadores. São lobos roubadores. Então, meus irmãos, a coisa é séria demais. Não dá para aguentarmos mais isso. O Senhor Jesus já não aguenta mais isso. Não aguenta ver a sua igreja sendo arrastada por esses erros. Por esses homens que falam coisas pervertidas. E estão arrastando muitos atrás dele, os discípulos. Paulo falou isso lá no 1º século para a igreja de Mileto, quando se despedia deles, dizendo que depois da partida deles, entre eles iriam sobrevir lobos vorazes que não iriam poupar o rebanho, e que dentre eles mesmos se levantariam homens pervertidos, falando coisas pervertidas
para arrastar os discípulos atrás deles. E isso aconteceu, não só na igreja de Mileto, mas em muitas. Está acontecendo até hoje. Hoje o que se fala de coisas pervertidas por aí está demais. Coisas contrárias. Coisas absurdas. Erros grosseiros. Deturpação das escrituras. Isso nem se fala. Então, meus irmãos, é uma coisa da qual não podemos participar mais dessas coisas. Temos que fugir. Fugir do amor do dinheiro, que nessas denominações tomou conta, o desamor tomou conta dessas denominações. As falsas doutrinas que se fazem lá, o comércio, o misticismo, as deturpações, os ensinos de demônios, várias coisas que estão acontecendo por aí. E isso está afetando o corpo de Cristo. Está corroendo, fazendo adoecer, está tornando morto o corpo de Cristo. Está, de certa forma, paralisando o corpo de Cristo. São coisas nocivas demais, causam doenças perniciosas, coisas terríveis que estão acontecendo. E isso é para que nós possamos nos despertar. A advertência que o Senhor nos faz hoje é para nos despertarmos, para ver quem é quem vai ficar e quem vai sair disso aí. Porque quem ficar, vai ficar sofrendo as consequências desses erros. E quem sair, vai voltar ao evangelho genuíno, vai voltar para a verdade, vai voltar para a graça genuína de Deus. É isso que tem que acontecer. É isso que a igreja tem que fazer. Porque as coisas que estão acontecendo mostram que está sendo perigoso demais continuar nessas denominações. E isso é algo perigoso que pode levar nossas vidas para a perdição. Porque não demos ouvido àquele a quem está nos advertindo hoje, que é o Senhor Jesus. Não podemos dar as costas para essa advertência. Não podemos fazer os nossos ouvidos ficarem surdos diante dessa advertência. Não podemos dar as costas. Não podemos endurecer nossos corações a ponto de ele se tornar impenitente e se tornar um coração de diamante. Não, meus irmãos. Temos que dar ouvido ao que o Senhor Jesus está falando para a nossa própria advertência. Porque Ele quer o melhor para a sua igreja. E o melhor para a sua igreja é voltar ao evangelho genuíno. É voltar a ser a igreja que Ele edificou sobre a pedra. Que, aliás, é Ele mesmo. Não há outra. A igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra só pode ficar sobre a pedra. Não pode se deixar levar por denominações que surgem aí aos montes para enganar. Não, meus irmãos, isso é errado. E temos que fazer o que é certo. Temos que acertar. Conhecendo as Escrituras, vamos acertar. As Escrituras estão aí para você ler, examinar, para você acertar. E acertando, você estará agradando ao Senhor Jesus. Você estará fazendo a vontade dele. É isso que importa. As recompensas que o Senhor Jesus dará para aqueles que são vencedores, como está escrito lá nas epístolas para as 7 igrejas da Ásia, são recompensas sérias. São galardões sérios. Só vai receber aquilo aquele que se arrepender, aquele que se purificar dos erros, aquele que voltar para praticar o que é certo, voltar ao primeiro amor, voltar à prática das primeiras obras certas e aprovadas pelo Senhor Jesus, para que possamos praticar, e não as coisas erradas que vemos por aí. Essas coisas erradas que praticamos, que estão sendo praticadas aí pelas denominações, pelas quais a igreja se deixou envolver,
estão fazendo o Senhor Jesus, ter aquela mesma vontade de nos vomitar da sua boca. Porque isso causa mal a ele. Ele, ao ver o que a igreja está praticando, isso causa mal a ele. Não podemos fazer mais essas coisas erradas. Por isso, é necessário se arrepender, sim, meus irmãos. Há tempo para se arrepender. O tempo é agora. Você tem consciência do que está fazendo? Se o que está fazendo é certo ou errado, você tem que discernir o que é certo e o que é errado, para fazer o que é certo. E deixar as práticas erradas para lá, para nunca mais voltar para essas práticas erradas. Abandonar todas e voltar para o Senhor Jesus que te espera. Meus irmãos, se você ler as epístolas dos apóstolos, todas elas servem para você hoje. São coisas sérias que foram escritas ali para a igreja naquela época. Para a igreja da Galácia, de Roma, de Tessalônica, de Filipos, de Éfeso, de Colossos, enfim. Todas as igrejas. A epístola aos Hebreus também. São coisas sérias que estão escritas ali. E você tem que conhecer o que está escrito para poder acertar. Para poder viver neste mundo agradando ao Senhor Jesus. Nós não podemos ficar ignorando os desígnios de Satanás, meus irmãos, na época de hoje. Os desígnios dele estão aí. Ele está conseguindo realizar os seus desígnios, que é fazer com que a igreja se encontre do jeito que está hoje. Ele que está por trás de tudo isso. Ele que está enganando com o espírito do erro, com outro evangelho, com outro Jesus, com um espírito diferente, com coisas erradas que ele infiltra nessas denominações, com os fermentos que ele colocou lá para levedar a massa, que é a igreja que se deixa envolver por essas coisas. E por isso está apodrecendo, está morrendo. A igreja está morrendo por causa dessas coisas. Então, meus irmãos, isso é algo para você se despertar, para você sair. O diabo chegou ao entendimento de muitos por aí. Até mesmo dentro dessas denominações que estão aí. E, ao cegar o entendimento, essas pessoas já não conseguem dar mais ouvidos à verdade. Porque o entendimento, para que elas entendessem a verdade, foi cegado, foi bloqueado. Está corrompido. A perversão da consciência, da mente, se deixou levar para práticas erradas que o diabo semeou. O diabo está satisfeito com isso. Porque enquanto o Senhor Jesus edificou a sua igreja sobre a pedra, o diabo deu um jeito de criar as denominações. E ele levou muitos para lá. E assim a igreja ficou envolvida para essas coisas. Porque a igreja não conseguiu discernir ainda, até hoje, o que é a igreja, o que é a denominação. Acham que são a mesma coisa. E são coisas opostas, meus irmãos. O Senhor Jesus não tem nada a ver com denominações. Ele nunca criou denominações alguma. E se ele não criou denominações são invenções humanas, de homens. Então, nós não podemos andar segundo os homens que criaram as denominações. Nós temos que andar segundo o Senhor Jesus, que edificou a sua igreja sobre a pedra. É segundo ele que temos que andar. Segundo o seu evangelho, segundo a sua verdade, segundo a sua graça,
segundo o seu amor, segundo a sua sã doutrina. Sim, meus irmãos, só dessa forma, andando em tudo aquilo que o Senhor Jesus aprova, é que iremos conseguir prosseguir com perseverança a carreira que nos foi proposta, para que possamos ser fiel até a morte, para que possamos ser aquele remanescente fiel que foi leal ao Senhor Jesus até o fim, que não se perverteu ao longo do tempo, que não se deixou envolver por doutrinas estranhas, mas que deixou seu coração confirmado com graça. Sim, meus irmãos, é isso que temos que fazer. Viver isso é algo sério. Chegou a hora de podermos ter essa oportunidade, essa chance que o Senhor está nos dando, de voltarmos ao Evangelho genuíno, de voltarmos para Ele. Chega desse outro Jesus falso que está aí nas denominações. Chega de outro Evangelho. Chega de espírito diferente, que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. São práticas erradas que estão acontecendo aí. Então, meus irmãos, que nós possamos nos estimular às boas obras aprovadas pelo Pai. Eu estou me esforçando aqui para isso, porque eu quero chegar naquele dia aprovado pelo Pai, por ter feito a vontade do Pai, e não a vontade de homens. Não quero satisfazer os desejos de Satanás, o pai da mentira, que está enganando a muitos por aí. Está enganando a muitos por aí. E eu já fui enganado, porque eu fiquei em denominações por muitos anos, mas conheci a verdade através das Escrituras. O Senhor Jesus me revelou a verdade, me fez entender, me fez compreender, por meio das Escrituras, a verdade. E fará isso com você também. É só você ler as Escrituras, que, à medida que você for lendo, o próprio Senhor Jesus vai abrir o seu entendimento para entender o que está escrito ali. O Espírito da verdade te fará compreender. E você irá ver a verdade da maneira certa como está escrito. Não como te ensinaram aí nas denominações, onde eles deturparam muitas as Escrituras, pensando que os fins justificam os meios. Os fins não justificam os meios, meus irmãos, porque os meios estão todos errados. Os textos fora do contexto usados para te enredar estão todos errados. Então, meus irmãos, isso é sério demais. É perigoso. Pode te prejudicar, pode te levar para o erro, como está acontecendo aí. Então, que isso possa ser algo que você possa levar a sério. Você vai ter que dar contas ao Senhor Jesus naquele dia. E é melhor você dar conta do que fez algo certo e aprovado pelo Senhor Jesus, do que chegar lá e não ter justificativas para as práticas erradas que você fez. Porque as Escrituras já estão com você para você ler o que você deve praticar, o que você deve praticar de certo e do que você não deve praticar, do que é errado. Sim, meus irmãos, que isso possa servir de ânimo para vocês, de encorajamento, para que vocês possam entender que isso é sério, segundo o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, eu estou aqui, mais uma vez, para fazer com que vocês possam entender essa questão, para que vocês possam chegar à conclusão que chegou a hora, é tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. O Senhor Jesus espera que você faça isso. Ele espera que você faça isso hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, agora. É urgente que você faça isso. E eu espero, em nome do Senhor Jesus, que você faça isso, para que você possa entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que você faça isso sempre, agora, em nome do Senhor Jesus.
Amém.